Imagine isso. Você decide navegar pelo Oceano Atlântico. Pega um pequeno barco inflável, sem água nem comida. É difícil imaginar, pois quem, em sã consciência, faria algo assim? Bem, um cara fez isso na década de 1950. E por uma boa razão. Alain Bombard era um médico francês com enorme interesse em técnicas de sobrevivência. Em suas experiências médicas, ele viu muitos casos de resultados trágicos de naufrágios. Uma coisa o incomodava mais do que tudo. Naquela época, botes salva-vidas não tinham equipamentos de pesca. Além disso, acreditava-se universalmente que as pessoas não conseguiriam sobreviver à deriva no oceano por mais de alguns dias, e portanto ninguém saía para procurá-las. Bombard não podia aceitar que essa desinformação crucial continuasse. Ele desenvolveu uma teoria de que era possível sobreviver por muito mais tempo apenas consumindo peixe cru, plâncton para obter vitamina C e água salgada do mar, se ela for minimamente tratada. Este é um muito importante apenas se, porque mesmo apenas um gole de água do mar pode prejudicar sua saúde. É verdade que a solução de Bombard não foi ótima, mas foi uma solução. Ele pegou a ideia do peixe emprestada dos polinésios, que sabiam que cada animal desse contém uma certa substância semelhante à água doce que você pode ingerir em caso de extrema desidratação. Bombard ainda deu um passo adiante e criou um espremedor de peixe. Sim, é exatamente o que você escutou. Um dispositivo que espreme um peixe como se fosse um limão. Ele tinha certeza de que esse suco de peixe fresco podia ser misturado com água do mar para salvar qualquer um que tivesse a infelicidade de ficar perdido no mar. Isso pode parecer um pouco estranho e talvez até maluco, e você não seria o único a pensar dessa maneira. Muitas pessoas que ouviram falar das ideias de Bombard riram dele. Mas a questão é que ele não foi o primeiro a querer provar que o ser humano é muito mais resistente para sobreviver no oceano do que se pensava até então. De fato, quando decidiu provar suas ousadas teorias, ele foi diretamente inspirado por uma famosa jornada, a Expedição Kon-Tiki de Thor Heyerdahl, que em 1947 cruzou a distância entre o Peru e a Polinésia com sua tripulação em pequenas jangadas primitivas chamadas Kon-Tiki. O etnógrafo norueguês estava tentando provar que os polinésios podiam ser originários da América do Sul e que teriam deixado o continente navegando sem suprimentos de comida, mas ainda assim tinham água fresca com eles. Então, o que o Alain Bombard estava planejando seria ainda mais arriscado. De qualquer forma, depois de entendermos toda a história, vamos para a jornada propriamente dita. Em 1952, Bombard, então com 28 anos, decidiu atravessar o Oceano Atlântico sem comida ou água, em um barco inflável de 5 por 2 metros. Ele apelidou o bote de O Herege. O cara tinha um bom senso de humor e decidiu fazer uma piada por ser o alvo das piadas pela cidade. O herege deveria levar 2 pessoas, Alain e seu amigo e navegador Jack Palmer, através do oceano com equipamento básico de pesca, uma bússola e uma vela. Ele também tinha um suprimento de comida e água para uma emergência extrema, mas estava lacrado e não foi aberto o tempo todo. A jornada começou em 25 de maio de 1952. Bombard e Palmer partiram de Mônaco e se dirigiram para o oeste, em direção às Américas. Não demorou muito para perceberem o quão desafiador era seu objetivo. Nas 2 primeiras semanas, o oceano quase não lhes deu nada, e eles estavam morrendo de fome, tendo pescado apenas um peixe grande. É claro que isso não foi o suficiente, mas esse único peixe os manteve vivos. Palmer não conseguia beber água do mar devido a problemas de saúde, mas o tempo de neblina permitiu que eles coletassem cerca de 4 litros de água fresca. Ainda assim, ficou claro que o amigo de Alain não poderia suportar a viagem toda. O mau tempo não trouxe apenas água fresca. E estar isolado no oceano, cercado por neblina, sem visão clara, é assustador o suficiente. Mas as pessoas familiarizadas com o mar lhe diriam: a neblina traz consigo seus próprios mistérios. Um dia, Alain e Jack ouviram claramente um navio aproximando-se deles e até viram luzes. Elas estavam chegando cada vez mais perto. O motor rugia cada vez mais alto e os 2 amigos tentavam atrair a atenção da tripulação, temendo que não notassem o pequeno barco e colidissem. Mas de repente, o vento soprou o nevoeiro para longe e Alain e Jack ficaram chocados com o que viram. Ou talvez não viram. Não havia nenhuma embarcação por perto. O navio havia desaparecido no ar. Talvez isso tenha sido apenas uma alucinação. Afinal, eles estavam exaustos.
Mas tinham tanta certeza do que tinham escutado, então quem sabe quais segredos o oceano esconde. Alguns dias depois, eles desembarcaram em Tanger, no Marrocos, onde Palmer decidiu abandonar o experimento. Para esse homem, essa viagem foi demais, mas para Allen, a experiência estava apenas provando que sua teoria era verdadeira, e ele poderia alcançar seu objetivo. Imagine sentir tanta fome como nunca antes em sua vida, e finalmente, você vê uma cidade onde pode conseguir comida. Eu imagino que a tentação que ele sentiu de se juntar ao amigo deve ter sido insuportável. Não, mas Bombard continuou, desta vez sozinho. O Atlântico não gostou muito de sua decisão, no entanto. Uma tempestade começou quase imediatamente. Foi quando Allen percebeu que não estava nem perto de preparado para isso. As ondas eram enormes e ele não tinha como tirar a água do barco. Se não fosse um barco inflável, poderia ter sido o amargo fim da jornada épica de Allen e provavelmente até mesmo de sua vida. Ele ainda precisava inventar algo o mais rápido possível. E o fez. Tirou a água do barco com um chapéu. Mas o problema apenas começara. O vento ficou tão forte que rasgou a vela. Costumava-se dizer que uma pessoa pode superar seus limites em situações extremas. E parece que Allen fez exatamente isso. Quando a tempestade acabou, o herege de Bombard ainda estava flutuando e logo o homem consertou a vela também. Foi como se Allen Bombard houvesse, de alguma forma, passado por um exame cruel do Atlântico. Então as águas à sua volta aquietaram-se e os peixes começaram a aparecer em enxames. A partir daí, ele sempre teve oportunidades suficientes para conseguir comida e água. Mas sua dieta ainda não era nem um pouco saudável. Começaram a aparecer erupções terríveis e qualquer arranhão em seu corpo se recusava a cicatrizar. Possivelmente, ele estava extremamente desnutrido. Viver comendo peixe cru já era ruim o suficiente, mas um peixe era o pior. E não se tratava nem de um tubarão, mas de um peixe-espada. Lembre-se, ele estava em um barco inflável e essas coisas não são chamadas de peixe-espada à toa. Seu almoço acabou perfurando o barco. Mais uma vez, Allen foi forçado a tirar água do barco implacavelmente. O objetivo principal de sua perigosa viagem era provar que as pessoas à deriva no mar, após um naufrágio, poderiam sobreviver. Mas Bombard sempre tentava atrair a atenção de navios próximos. Sua experiência provou ser muito difícil. Ele encontrou várias embarcações, mas só foi notado uma vez pela tripulação de um navio britânico chamado Arakaka. Este encontro foi a segunda vez em que Bombard foi tentado a interromper sua experiência. Imagine ele vendo pessoas, uma boa refeição e uma cama quente e macia para se deitar. Mas tenha certeza de que você já sabe que o doutor continuou navegando. Ele pegou alguns ovos, uma maçã e alguns legumes. Isso conta como trapaça? Eu vou deixar você decidir. Mesmo depois de saber que estava a cerca de 1000 quilômetros de seu destino, não esmoreceu. O resto de sua viagem foi difícil, mas não tão terrível quanto antes. Mesmo com o sol chamuscando sua pele, seus 24 quilos perdidos e um tufão, nada disso poderia se comparar com a fome e as tempestades que ele já havia enfrentado. Em 23 de dezembro de 1952, chegou a Barbados, nas Índias Ocidentais, e seus suprimentos emergenciais de alimentos ainda estavam fechados. Não é nenhuma surpresa o fato de que o Dr. Allen Bombard precisou de cuidados médicos sérios e recebeu tratamento hospitalar depois de uma viagem de 4.350 quilômetros em um barquinho sem comida e nada além de peixe cru no café da manhã, almoço e jantar. Como este ato de pura bravura, e alguns diriam tolice e teimosia, mas foi por uma boa causa. Ele provou seu ponto de vista. A partir de então, se reconheceu que sobreviventes de naufrágios deveriam ser procurados por um período muito mais longo do que apenas 10 dias. É difícil compreender quantas vidas foram salvas graças ao Dr. Allen Bombard desde 1952, quando ele decidiu atravessar o Oceano Atlântico em um barco inflável e testar o quão forte é a vontade humana de sobreviver. Que outras pessoas você considera como heróis que mereciam mais reconhecimento? Deixe-me saber nos comentários. Se você aprendeu algo novo hoje, curta o vídeo e compartilhe com um amigo. Mas espere, parceiro! Não vá a lugar algum ainda. Temos mais de 2.000 vídeos legais para você conferir. Basta escolher o vídeo da esquerda ou da direita, clicar nele e curtir. Você é bem-vindo aqui no lado incrível da vida.